Neste curso, você irá obter informações básicas e úteis para relacionar-se com estrangeiros em diversas situações cotidianas. Através de várias atividades interativas, irá expandir seu vocabulário e aprender expressões que lhe ajudarão a socializar-se com estrangeiros da língua inglesa com maior facilidade em hotéis, lojas, restaurantes, aeroportos e assim por diante. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, iremos falar um pouco sobre o vocabulário utilizado ao organizarmos uma viagem. Nesta aula, vamos usar o vocabulário que aprendemos na aula anterior para organizarmos viagens. Flight, book, depart, departure, arrive, arrival. Veja os próximos diálogos. A ticket to Salvador, please. One way or round trip? One way. Uma passagem para Salvador, por favor. Ida ou ida e volta? Ida. I want a round-trip ticket to Brasília, please. How much is the fare? It's 199. Eu quero uma passagem de ida e volta a Brasília, por favor. Quanto é a tarifa? R$ 199. Vamos analisar as expressões usadas aqui. Estas são as questões que você precisa estar preparado para ouvir e responder. Estas são as informações que você precisa estar preparado a fornecer. Nesta frase, o passageiro pede uma passagem a Salvador. Nesta outra, deseja reservar um voo para Brasília. Aqui, deseja uma passagem de ida e volta a Brasília. Com esta pergunta, deseja saber o valor da tarifa. Nesta, quer saber a que horas o avião parte. Finalmente, deseja saber se haverá alguma parada. Nas próximas páginas, você verá frases e deverá completá-las com a palavra que está faltando. Ótimo! Agora, vamos chamar a atenção para um detalhe interessante quando se trata de informações em aeroportos. Existe um quadro ou painel que contém informações sobre a situação dos voos. Trata-se de um Departure Board. Ele normalmente apresenta informações sobre os horários, números, destinos dos voos, bem como seu portão de embarque e sua situação. São as seguintes expressões que podemos encontrar em um quadro como esse. On time, sairá na hora prevista. Delayed, atrasado. Cancelled, cancelado. Boarding, procedimento de embarque. Gate change, mudança de portão de embarque. Time, a hora prevista de saída do voo. Flight number, número do voo. Gate, portão. Muito bem. Com este vocabulário,
já poderá facilmente ler e entender um departure board. Assim, com base neste quadro, você deverá responder algumas perguntas. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Ótimo! Vamos agora aproveitar e estudar certas palavras que chamamos de W8 words. Vamos revisar algumas já estudadas e acrescentar mais à nossa lista. W8 words são palavras que geralmente iniciam com as letras WH. Veja estes exemplos. What, where, when, why, who, how. Vamos entender o que cada uma dessas palavras significa e quando devem ser usadas. What significa o que ou qual e deve ser usada para perguntar sobre coisas. Por exemplo, what's the event? Qual é o evento? Ou what is this? O que é isto? Where significa onde e deve ser usada para perguntar sobre lugares. Por exemplo, where is the game? Ou where are you from? Ou where to? Para onde? When significa quando e deve ser usada para perguntar sobre datas ou tempo. Por exemplo, when is the play? Ou when does the flight arrive? Why significa por quê e deve ser usada em perguntas para se obter as razões das coisas. Por exemplo, why is the flight delayed? Por que o voo está atrasado? Who significa quem e deve ser usada para perguntar sobre pessoas. Por exemplo, who is the manager? Quem é o gerente? How significa como e deve ser usada para saber de que modo algo é feito. Por exemplo, how do you spell your name? Estas palavras são frequentemente usadas, portanto, precisamos entender muito bem seu uso e significado. Assim, vamos praticar um pouco. Nas próximas páginas, você deve clicar na palavra que corresponde à resposta correta. Ótimo! Agora que já aprendemos a usar as W8 words, vamos aos nossos exercícios de pronúncia. Nas próximas páginas, você poderá ouvir cada frase, bem como gravar sua voz e ouvir a reprodução. Vamos lá! One way or round trip? One way or round trip? One way or round trip?
What date do you want to go? What date do you want to go? What date do you want to go? Flight to New York is on time. Flight to New York is on time. Flight to New York is on time. There is a stopover in Rio de Janeiro. There is a stopover in Rio de Janeiro. There is a stopover in Rio de Janeiro. The gate number is B5. The gate number is B5. The gate number is B5. The fare is 315 reais. The fare is 315 reais. The fare is 315 reais. The flight arrives at 2:45. The flight arrives at 2:45. The flight arrives at 2:45. Flight number A2713 is delayed. Flight number A2713 is delayed. Flight number A2713 is delayed. Where to? Where to? Where to? Excelente! E assim concluímos nossa aula. Com certeza será muito útil para você. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho. A partir de agora, você irá fazer uma série de exercícios práticos relacionados com a aula que acabou de estudar. Procure clicar no lugar certo, pois cliques errados são contados e, após certo limite, a questão será considerada errada e você será enviado à próxima questão. Ao concluir os exercícios, você será promovido à próxima aula se conseguir uma nota igual ou superior a 7. Na frase Are there any stopovers? A palavra stopovers significa voos, passagens, reservas, escalas, nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Se em um Departure Board encontrarmos a informação de que um voo está on time, entendemos que sairá na hora marcada, está atrasado, foi cancelado, foi adiado,
Nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Qual pergunta é apropriada para a resposta Friday at 7 o'clock? When is the game? What's the gate number? When does the plane depart? What's the event? Nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Qual dessas palavras significa onde? What? When? Where? Why? Nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta. Exercícios concluídos. Clique em Próxima para ver o seu desempenho. Parabéns! Você acertou todas. Clique em Finalizar aula para sair.